Beleza, vamos lá. Bom, vou falar agora desse módulo sobre a saúde do trabalhador e dentro da saúde do trabalhador falar sobre câncer. Nesse sentido, é importante falar o seguinte: quando a gente fala do contexto da saúde do trabalhador dentro do SUS e a importância das políticas públicas, é importante falar que isso se deu início lá nos anos 50, mais especificamente anos 60, 70, quando a gente ampliou o quadro de interpretação do que é o processo de saúde e doença, que não era mais uma prática só curativista, não era só tirar a doença, mas era também você restabelecer a saúde da pessoa em todos os âmbitos, inclusive na articulação do próprio trabalho. Então, o que acontece? Na oitava Conferência Nacional de Saúde, quando a gente começava a dar os primeiros vislumbres do SUS, que se consolidou em 1988, começou-se a apontar que não só o trabalho, mas era necessário ter condições dignas para o controle dos trabalhadores sobre os processos do ambiente de trabalho, para assim garantir a saúde. Foi então onde a gente estabeleceu, por exemplo, o limite de 40 horas semanais de trabalho, por exemplo. Então, para além disso, quando a gente fala sobre o processo de saúde e doença, é importante a gente falar que quando essas cartilhas foram criadas, elas tinham como o objetivo nortear como deveria se dar a saúde do trabalhador, quais são as diretrizes para isso. E quando a gente fala especificamente sobre o câncer e a exposição ocupacional, é importante dizer que a diferença pela qual essa doença entrou para nossa classificação tem total correlação com a quantidade de pessoas acometidas anualmente. Por exemplo, em 2005, de acordo com as estimativas da Organização Internacional do Trabalho, mais ou menos 440 mil pessoas morreram no mundo em relação à consequência da exposição e das substâncias perigosas do trabalho. E nesse sentido, é importante a gente dizer que as propriedades físico-químicas, elas também influenciam na toxicidade do agente. Ou seja, a propriedade daquele fármaco, daquele agente biológico, daquele agente físico que o trabalhador ele está lidando, ele vai influenciar na possibilidade de ele ser mais ou menos acometido com essa doença. Então, é importante dizer nesse sentido que a gente está explicando que a composição química, além dela, a forma física, ela também potencializa a via de absorção a partir da via principal da exposição desse trabalhador. Por exemplo, nós temos entre gases, vapores, os aerodispersores. Quando a gente fala dos gases, um bom exemplo dele, por exemplo, é o monóxido de carbono, em que motoristas, por exemplo, que dirigem todos os dias, estão sempre lidando. Ou, por exemplo, quando a gente fala de vapor, que a substância libera como benzeno, que a gente consegue encontrar no nosso dia a dia, por exemplo, em tintura de parede, que eles são utilizados bastante como solventes. Quando a gente fala dos aerodispersores, é importante dizer que eles têm uma subclassificação, como por exemplo a poeira, o fumo, a neblina, a névoa e a fumaça, que se correlacionam ao tamanho da partícula que ele é reduzido. Quanto menor a partícula, por exemplo. Quando a gente fala em poeira, a gente pensa em uma coisa mais grosseira. Quando a gente fala, por exemplo, de queimada, como por exemplo. Agora, fumaça, a gente pode imaginar como uma coisa mais fabril, por exemplo. Nesse sentido, o que é então o câncer? O câncer ele é uma doença degenerativa que atua no DNA das células, causando as alterações. E como que ele acontece? Quando a célula ela recebe a instrução errada para desenvolver suas atividades, ela acaba crescendo e se multiplicando pelos tecidos do corpo. Isso acontece de uma maneira desordenada e
ao invés de elas sofrerem o processo de apoptose, que é a morte delas, a morte celular, elas continuam crescendo incontrolavelmente, então formando outras células anormais. E essa é uma das doenças laborais que acaba mais atingindo o trabalhador. Quando a gente contesta o câncer e a saúde do trabalhador, é importante dizer que ela é subdividida em duas etapas, que é a doença profissional e a doença ocupacional. A doença profissional, ela tem uma relação direta com as condições de trabalho específicas. Ela é provocada por ele. Já a ocupacional é a doença que ela se relaciona ao trabalho, ou seja, tem mais a influência sobre a frequência, o surgimento e a gravidade que ela é modificada pelo trabalho. Um exemplo que a gente pode tomar nesse sentido são, por exemplo, os técnicos de radiologia. Eles são expostos à radiação e a frequência que eles são expostos é o que denota, por exemplo, a chance maior ou menor de exposição ao câncer, porque é uma exposição cumulativa. Nesse sentido, então, o câncer ocupacional, ele, como dito agora, ele decorre da exposição de 3 tipos de agentes, que a gente pode dividir em químico, físico e biológico, que são os classificados como carcinogênicos. E nesse sentido, vários trabalhadores eles são expostos, como cabeleireiros, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, e dentre vários outros que acabam sendo muito mais propensos de acordo com as suas profissões. Como a gente pode ver nesse gráfico, quando a gente lida com os agentes físicos, químicos e o tipo de câncer, correlacionando as profissões agora, os cabeleireiros, por exemplo, eles são mais propensos a câncer de pulmão, câncer de bexiga e também de nasofaringe e leucemia. Por quê? Há um tempo atrás a gente tinha as escovas progressivas feitas com formaldeído, que é um material com potencial carcinogênico, que aumenta a chance dessa doença corroborar. Assim como quando a gente pensa nos pintores, que às vezes não tem o material de equipamento devido para proteção, também o risco de leucemia em virtude do benzeno, que é um solvente muito forte. Algumas outras profissões que muitas vezes parecem mais inofensivas ao risco, como marceneiro, por exemplo, elas também acabam sendo acometidas aqui na região dos seios paranasais. Por quê? Porque o pó da madeira ele inflama essa região, podendo causar, enfim, de uma forma mais crônica essa doença. De uma forma mais ampla, outros profissionais que estão duplamente, inclusive, associados a esse risco são os agricultores, em virtude do trabalho tanto com os pesticidas, que costumam ter essas potenciais substâncias, como também em relação à exposição solar causando câncer de pele. Então, pensando no câncer como o câncer ocupacional, dos tipos mais comuns que a gente tem, de largada a gente tem o câncer de pulmão, em seguida o câncer de mama, o de reto, o de estômago e o de próstata, sendo interessante ressaltar que depois do câncer de próstata, o câncer de pulmão é o que mais atinge homens ao longo do mundo. Pensando na epidemiologia, é claro que isso tem bastante interferência com o gênero, com a já predisposição genética, além da própria profissão. Nós temos que a incidência maior, por exemplo, em mulheres, é mama, o colo do útero e o de reto. Já para os homens, é de próstata e de colo de reto também, além do câncer de pulmão. E hoje a gente vai se atentar, nessa aula de hoje, principalmente sobre o câncer de mama e o câncer de pulmão. Falando sobre o câncer de pulmão, ele é o segundo tipo mais incidente sobre os homens
E a gente fala que 1 a cada 10 casos pode ser decorrente do trabalho. Para as mulheres, esse câncer ele também acomete, mas ele é mais cometido em algumas outras profissões do ramo, como dentista, médica e veterinária. Estima-se que aproximadamente cerca de 1.780 casos são decorrentes de câncer de pulmão no ano de 2010. Principalmente não só pela exposição aos agentes carcinogênicos, mas também em relação das poeiras, vapores, à própria radiação também, além da poluição do ar no meio ambiente. E dentre os principais cancerígenos que a gente tem, é importante dizer que a maior parte dos casos acaba podendo ser evitado, sobretudo com um rastreamento precoce, com a efetiva medicina do trabalho, além de, claro, o uso de proteção individual. Quando a gente fala do câncer de mama, já por sua vez, ele é o que mais mata mulheres no Brasil, isso já é sabido. Mas, de acordo com o INCA, isso acontece principalmente porque a doença ela é confirmada quando ela já está no estado muito mais avançado. Nesse país, são 11 mil mortes causadas por câncer de mama no ano. E entre as mulheres é cerca de 2,5% de todos os óbitos no ano de 2013. E é por isso que, quando a gente fala da efetiva medicina do trabalho, é importante exames periódicos para colaboradoras de 50 a 69 anos, uma mamografia a cada 2 anos, para conseguir rastrear precocemente a doença. Além disso, existem outros fatores que influenciam o câncer ocupacional, como a idade, o tempo de exposição, a absorção diária dessa dose, além da predisposição genética. Pensando que a substância é acumulada no organismo de acordo ao longo dos anos, quanto mais a idade se avança, maior é a chance. Além disso, o tempo de exposição que a pessoa é acometida com certeza colabora. Assim como acontece, por exemplo, com diversos agricultores que se submetem diariamente às suas lavouras e que usam alguns determinados tipos de pesticidas que podem ser cancerígenos. Nesse sentido, nós temos uma tabela que ela mede o grau de carcinogenicidade, ou seja, quanto tóxico é o potencial dessa substância para o ser humano. E existem 2 subcategorias. Uma, quando a gente já sabe, já é conhecido que isso pode dar câncer. E a outra, que a gente acha que é câncer, que pode dar câncer baseado de que animais já demonstraram potencial carcinogênico. E a segunda categoria é quando não se sabe bem ainda se pode ou não dar câncer. Existem limitadas evidências sobre isso. Um exemplo que a gente tem quando podemos falar sobre a carcinogenicidade é o que aconteceu há 2 anos atrás, quando foi aprovado a nova lei que determinava que foi liberado o uso de outros agrotóxicos, dentre eles o glifosato, que é um tóxico em potencial pesticida. Então, é importante, por exemplo, quando a gente se atenta a essa tabela, para poder determinar posteriormente quais são os tipos de antígenos que a gente pode usar. O que é possível substituir pensando na saúde do trabalhador. Nesse sentido, as ações do combate que a gente pode ter para o câncer laboral, entre elas a primeira, comentando agora sobre o glifosato, entre as outras substâncias carcinogênicas, é justamente a remoção desses agentes. Trocar esses compostos que eles são cancerígenos por outros que são considerados mais seguros. No caso do carcinogênico, por exemplo. Agora, em relação ao controle da exposição, é imprescindível que cada trabalhador use o determinado equipamento de proteção individual. Como, por exemplo, no caso dos dentistas, um dos
materiais que a gente conhece que tem potencial tóxico é a sílica. A sílica, ela é usada como matéria-prima junto a outros materiais do alginato. O alginato é o material que o dentista usa quando vai fazer aquele molde para colocar na boca da pessoa. Então, nesse alginato, se ele é inspirado, ele pode causar fibrose pulmonar, além de, claro, ser uma substância carcinogênica. E é nesse sentido que o profissional de saúde ele deve usar máscara, mas não qualquer máscara, a N95, que ela protege melhor de um número menor de partícula. Além disso, é claro que é muito importante fazer exames periódicos para que a saúde integral do trabalhador ela seja respeitada. No caso, não só das colaboradores e o câncer de mama, como a gente comentou, mas, por exemplo, técnicos de radiologia, que eles se expõem de uma forma muito frequente à radiação, de tempos em tempos, é necessário a vistoria de quanto essa substância está ou não no organismo. Como isso geralmente pode ser feito? O profissional ele usa uma plaquinha que, conforme ele está trabalhando, essa placa ela capta a radiação do ambiente e ela é mensurada geralmente de mês a mês. No caso, quando esse colaborador ele está com um nível de radiação elevada, ele deve se afastar das suas atividades por um determinado tempo até que se torne seguro novamente que ele volte às suas atividades normais. Além disso, também tem a educação em trabalho. Com a educação em trabalho, a gente espera que o colaborador ele aumente o conhecimento que ele tem a respeito da função que ele executa naquele trabalho com aquele determinado material. Para que, assim, além dos riscos, que ele conheça bem dos riscos que ele está lidando com o material, ele também saiba dos cuidados que ele deve ser exposto se ele tiver um contato a longo prazo dessa substância. E é por isso que a medicina do trabalho ela tem que ser bastante efetiva no combate a um risco maior para esses colaboradores. Dentre essas ações todas que eu disse, o que é muito importante dizer é que o governo brasileiro, junto com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele fez uma cartilha excepcional sobre as diretrizes da vigilância do câncer, que é inclusive o que está aqui nessa bibliografia. Ela é super aberta para acesso e ela é um excelente material de apoio para saber mais. Se alguém tiver, por gentileza, alguma dúvida ou alguma questão, é só entrar em contato. Obrigado!